Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 82 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar da quinta camada da personalidade. Vamos fazendo aqui um intensivão, sobre as camadas, mais especificamente da quarta até a sétima, que me parece ser um ponto mais tenso ali dessa evolução das camadas, Posso estar errado, mas é a impressão que eu tenho observando, Então, eu acho que é importante, eu acho que é legal porque muita gente tem preguiça de, às vezes, pegar o texto e ler, Às vezes o pessoal acha que vai ser um texto muito difícil, muito complicado, e não é, um texto bem simples. É uma apostila pequena, de menos de 20 páginas, e dá pra ler com muita tranquilidade. Ela tem um aspecto, eu já falei isso em outros episódios, Mas eu vou repetir porque às vezes a pessoa assiste só esse, ouve só esse, Ela tem um aspecto de umas anotações, assim. Parece que o Olavo foi pegando algumas anotações e foi anotando, e aí depois ele só organizou ali de uma forma que faça mais sentido, Porque quando a gente... Vocês já escreveram alguma coisa... Quando a gente está tirando coisas da cabeça, e passando para o papel, não vem bonitinho, Às vezes o negócio vem meio caótico. O Olavo era um excelente escritor, então imagino que ele tinha uma habilidade absurda de fazer isso. Mas me parece, nesse documento, que ele não teve a preocupação de ter assim, uma escrita muito perfeitinha e tal. Ele foi fazendo uma série de anotações, me parece, tá? Posso estar errado também. Então ficou uma espécie de é quase que uma conversa, É como se ele estivesse conversando com ele mesmo ali e comentando as coisas. Então é uma leitura muito tranquila, eu recomendo que vocês façam a leitura. Isso aqui não... eu acho que eu não precisaria avisar isso, mas é sempre bom avisar, Isso aqui não substitui a leitura do texto, tá? O texto ele é pequeno, ele tem umas 20 páginas, então assim, bota no Google lá 12 camadas da personalidade PDF e baixa esse troço que dá para ler muito rapidinho. Não deixa de ler por conta de preguiça, porque vale muito a pena. Você vai entender muito melhor um monte de coisas sobre você e sobre seu filho, sobre sua esposa, sobre as pessoas que você convive diariamente ali, Então vamos lá, vamos sem muita demora, porque hoje a gente tem bastante coisa para falar. A quinta camada, o Olavo deu uma caprichada, Ele falou bastante coisa e eu deixei separado aqui as partes que convém mais pra gente aqui, pro nosso objetivo. Tem algumas coisas que ele faz. Cada camada ele colocou os autores da psicologia que ele usou para descrever aquilo ali, Ele organizou as camadas em escolas da psicologia. Então tem umas críticas que o Olavo faz às escolas, as escolas de psicologia, que pra gente aqui não faz muita diferença, e tanto faz e tal. Só a título de curiosidade, a quinta camada ele fala que é muito encaixada com a psicologia do Jung, A psicologia, a psicanálise analítica, sei lá, alguma coisa assim. Deixa eu até abrir aqui que eu vou ler isso aqui certinho para vocês. Camada 5, ego, autoconsciência e individuação. Aí ele coloca Jung aqui. Então ele começa o primeiro parágrafo começando a falar sobre algumas coisas do Jung e tal, isso não interessa pra gente. Eu estou selecionando aqui, em todas as camadas eu vou fazer isso, só aquilo que, de fato tem a ver com o que a gente precisa aqui, Então, de novo, se você tem interesse de entender mais a fundo, a totalidade do que o Olavo escreveu sobre isso, pega o negócio e lê de graça, tá aí na internet, é fácil, é só pegar e ler, tá? Então vamos lá. Vou começar aqui e, como sempre, eu vou lendo, E aí, quando eu for fazer alguma coisa, vocês vão perceber que sou eu falando e que não é o texto que eu tô lendo. Vou fazer uma leitura mais pausada, E aí, quando eu for comentar, eu comento num tom de voz normal, de uma conversa, igual eu tô aqui. Beleza? Então é isso aí. Vamos começar. Quando na adolescência, o sujeito começa a delimitar o seu espaço vital, e ele não pode fazer isso se não tiver consciência de si mesmo como entidade autônoma. Uma criança imagina ter poderes que na realidade não tem, atribuindo a si os poderes do pai e da mãe. Ela não delimita o espaço vital próprio e, portanto, aglomera as pessoas em torno e dentro de um espaço vital comum. Então, o que ele está dizendo é que a criança ela não tem uma concepção de si formada. O que ela faz é meio que projetar
nela, né, aquilo que ela vê nas outras pessoas. Ela meio que deve olhar e falar, cara, meu pai é mais ou menos assim, então eu devo ser mais ou menos isso também. Até por uma questão de simbiose até, né? De achar que é o pai, é a mãe, enfim. Seguindo. Ao atingir a adolescência, o indivíduo compreende que é autônomo, que deve resolver seus problemas sozinho. Ele percebe que não basta ser amado, que precisa desenvolver seu poder pessoal. Vocês lembram, né, aqui que na quarta camada, no episódio anterior, a gente falou que o grande drama, o grande sofrimento da quarta camada é a questão afetiva, né, se a pessoa é ou não amada. E aí isso está muito relacionado com os pais, obviamente, né? Seguindo. O sentimento de desejar algo e não ter o poder pessoal para conquistá-lo é muito diferente do sentimento de ser amado ou rejeitado. Mesmo que o sujeito fosse amado, isso não resolveria absolutamente nada. Sofrer por rejeição é diferente de sofrer por não ter poder. A transição da camada 4 para a camada 5 ocorre quando o mais importante para o indivíduo já não é se sentir amado, mas sim conseguir algo com suas próprias forças. No momento em que ele muda esta clave, muda também a camada. Na camada 5, o sujeito se satisfaz tão logo demonstre seu poder, ainda que isso se realize numa esfera de atividade completamente inútil. Uma pessoa de camada 5 julga tudo em função de si mesma, não reparando em nada que esteja fora ou além dela. Então, existe uma autorreferência, né, aqui na camada 5, que é muito parecido com a da camada 4. A diferença é que agora o indivíduo, né, o sujeito, ele não está mais querendo a validação das pessoas. Na verdade, ele está querendo partir para a porrada, né, seja intelectualmente, seja em termos de argumento, debate, seja em termos de provar um ponto, enfim, ele está partindo para uma espécie de combate com aquilo que ele acha que é o mundo, né? Então ele quer testar a força dele no mundo. E essa é basicamente a diferença. Os dois estão pensando em si, né? A quarta e a quinta camada, os dois estão pensando em si, mas na quinta você não tem mais aquela necessidade de ser aprovado. Na verdade, a grande questão da quinta camada é exatamente uma espécie de revolta contra os pais, né? Que é muito clássico do jovem e que é até esperado, né? É esperado que o jovem olhe para os pais, olhe para o pai e para a mãe, identifique que ali existem pessoas que não são iguais a ele e que eles tentem, de alguma forma, sobrepujar isso, né? Tentar mostrar para o pai e para a mãe que, na verdade, ele tem mais força do que parece, né? Então, é basicamente isso. Continuando. Na quinta camada, a fonte do sofrimento é um auto-julgamento depreciativo, não no sentido moral, mas da capacidade pessoal. É uma autodecepção. O único modo de se ajudar o indivíduo centrado na camada 5 é psicológico, porque qualquer ajuda material que se ofereça pode contribuir ainda mais para o julgamento negativo que ele faz dele mesmo. Passar para a camada 5 é problemático, porque esta camada expressa uma vontade de ser alguém, de testar a própria força. E um grande número de pessoas não chega a fazer isso, preferindo restringir voluntariamente o seu espaço vital e buscar satisfações apenas na camada 4. Na camada 5, o indivíduo já adquiriu autoconfiança e, embora não saiba fazer nada, sabe que tem um potencial para desenvolver. Ele pode enfrentar a vida, mas o que ele enfrenta no momento ainda não é a vida real, é apenas a sua autoimagem. Isso é muito característico de uma pessoa imatura, né? A pessoa imatura ela não consegue enxergar a realidade do jeito que ela é. A pessoa imatura, isso vem de uma visão subjetiva que todo imaturo tem, na verdade é uma espécie de causa de quase todas as fontes de imaturidade, é o subjetivismo, né? A pessoa, ela tem uma espécie de filtro, que imagina um filtro de Instagram, né? Você bota a foto ali, o filtro tem uma configuração prévia, e ele chega até você, você percebe ele com aquela configuração do filtro. Uma pessoa imatura, é muito clássico dela isso, né? Ela olha para o mundo e ela não vê o mundo, ela vê uma coisa que
que passou pelo filtro dela e ela absorveu seletivamente algumas coisas e descartou outras coisas. Portanto, ela não consegue aprender com a realidade, porque ela não consegue enxergar de fato a realidade. Então, a camada 5 é um local muito característico disso, né? A pessoa tá numa batalha, mas não é uma batalha com o mundo real, é uma batalha meio que... a palavra seria quixotesca, né? Do Dom Quixote lá, que está atacando lá os moinhos de vento, ao invés de atacar alguma coisa. Ele acha que está atacando um grande inimigo e tal, e ele está atacando lá uns troços que tá parado e rodando, né? Continuando. Não é normal um adolescente exigir muito afeto. Ao contrário, é normal até ele rejeitar afeto, desejar ser solitário e aventureiro. Um adolescente não quer amor, ele quer vencer, sentir que vale alguma coisa para si mesmo. Constatamos que o indivíduo passou para a camada 5 quando a sua autossatisfação é o suficiente para fazer com que, mesmo sozinho, ele fique mais ou menos feliz. Não o tempo todo, evidentemente. Na camada 5, não se trata de um problema afetivo, e sim de experimentar o próprio poder. É bastante comum as pessoas não saberem que têm poder. Portanto, ignoram as consequências dos seus atos, pensando que são as únicas que sofrem. Se uma taxa significativa da população conseguisse entrar na camada 5, já seria ótimo, pois é melhor ter uma população de jovens arrogantes que não sabem fazer nada do que uma população de coitadinhos. O jovem arrogante pode, pelo menos, vir a aprender alguma coisa algum dia, mas o coitadinho não. Então é basicamente... não, tem mais texto aqui, ó, calma. Tô afobado aqui. Basicamente o que o Olavo está falando até agora é uma descrição de alguns pontos interessantes da imaturidade, né? Não acaba que cronologicamente ela coincide com a adolescência, né? Que é a hora que o jovem, a criança está passando para ser jovem, e aí ela descobre que o pai e a mãe não são os grandes heróis que ela imaginava que eram, enfim, né? E aí ele começa a meio que rejeitar o pai e a mãe. O Olavo tem um trecho que sempre aparece para mim no Reels e no Shorts lá do YouTube, né? Ele falando da revolta do adolescente, né? Que o adolescente, quando se revolta contra os pais, ele está se revoltando exatamente contra aqueles dois que o amam e está se aliando a uma massa barulhenta e raivosa que são os colegas dele, né? Que são os outros jovens com quem ele convive. E que, na verdade, o jovem que se revolta contra os pais, ele não é um rebelde, ele é um conformista, porque, na verdade, ele está a favor da maioria contra aqueles dois pobres coitados que amam ele, que estão lá dentro de casa, né? E ele seria um rebelde se ele se voltasse para os 1000 amigos que ele tem e falasse, não, quem está certo é meu pai e minha mãe. Esse trecho do Olavo é muito bom porque ele mostra para a gente como é importante a gente ter uma certa consciência desse tipo de coisa, que isso vai acontecer, que isso é normal que aconteça. E a gente, como pai, a gente precisa estar muito atento para não ficar sendo cri-cri em relação a isso, sabe? Pô, o jovem tá meio merda das ideias, né? Mas, cara, deixa ele vai tentar fazer as coisas dele, ele vai tentar testar a força dele de alguma forma. É legal a gente ficar de olho. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar conduzir, né, os filhos, principalmente os meninos, né? Porque as meninas, elas têm uma espécie de ritual de passagem para a vida do jovem para o adulto, né? Ou da criança para a fase mais adulta, que é a questão da menstruação, né? Toda uma questão hormonal que acontece ali que é muito visível. A mulher, ela vê isso acontecer. E uma vez até a Simone Fusaro comentou comigo uma coisa desse tipo, que a menina, ela sente que ela tem muita restrição a partir desse momento, porque ela começa a entender que quando ela está menstruada, por exemplo, ela vai sentir dor, ela vai sentir um monte de sensação esquisita, ela sabe que ela não pode ficar convivendo com muita gente quando ela está sentindo dor, com os hormônios tudo bagunçado, ela sabe que ela vai, enfim, que ela não vai se divertir ali com as amigas e tal, então ela se restringe um pouco mais. Tem a questão, por exemplo, às vezes o pessoal vai, sei lá, fazer um churrasco, pular na piscina, ela está menstruada, ela não pode nadar, ela não pode se divertir como todo mundo.
Então existe um contexto muito amplo para puxar a menina, né, a menina que está virando mulher e tal, para uma fase adulta mais visível ali. Está acontecendo. Não dá para negar que aquilo ali está acontecendo. Para o homem não existe um marco tão visível assim. A puberdade começa, você começa a falar fino, falar grosso, você cresce uns pelos ali, né, no peito, no saco, cresce uns pelos na cara, uns bigodes horrorosos, uns bigodes sem forma, sem sentido nenhum. E é isso, né? E você fica estranho, sua voz fica estranha e parece uns pelos chato pra caramba ali e você não sabe muito bem o que faz com aquilo. Então, a gente como pais de meninos, principalmente, a gente precisa saber direcionar isso, tá? Existem alguns rituais de passagem que a gente consegue fazer para tentar direcionar esse momento, que é um momento de dar uma espécie de uma bagunçada na cabeça por conta da testosterona e outros hormônios também. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu posso falar disso num outro podcast, se vocês quiserem, mas a ideia aqui é a gente tentar entender, cara, nós, né, os pais, a gente é adulto, né? A gente consegue olhar para uma criança, para um jovem, entender ele melhor, né? Se a gente, porque a gente passou por isso também, né? Então a gente às vezes esquece o que foi essa época pra gente. E a gente, às vezes, acaba sendo injusto com aquele jovem ali. E, cara, no final das contas, é só dar algum suporte, né? Você dá alguma atenção, algum suporte, esteja presente, seja parceiro, companheiro ali, né? E é isso, e orienta. E muitos pais, que às vezes isso demonstra também uma imaturidade dos pais, né? Vão bater de frente com o adolescente, com o jovem, e vai gerando mais rusga, e isso não vai ser bom para ninguém, tá? Então a gente precisa ser mais inteligente na hora de lidar com um adolescente que está indo para a camada 5. Tá? Então vou continuar aqui, ainda faltam algumas coisinhas, e aí a gente finaliza. No caso da demanda da camada 5, podemos considerar o que queríamos fazer para nos testar na adolescência. Tudo de importante que não foi feito por timidez ou medo prende o sujeito na camada 5. Pois é sinal de que ele não possui aquele poder. No entanto, é fundamental detectar quando o problema é entre o sujeito e o mundo, ou entre ele e ele mesmo. Derrotado pelo mundo, qualquer um pode ser, mas isso é muito diferente de restringir o próprio espaço vital. Provar para si o seu valor é essencial numa certa época da vida de qualquer indivíduo. Se isso não for feito na adolescência, vai ter que ser feito muito mais tarde. Por outro lado, a insistência na demonstração de poder pessoal revela que a camada 5 ainda não foi superada. A autoafirmação deve ser vivida na adolescência, porque a maturidade começa no ponto onde o que conta é o resultado efetivo. Então, na verdade, a gente vê que a pessoa, né, o sujeito, ou a criança, o jovem, passou da camada 4 para 5, quando ele perde aquela necessidade de validação, de afeto, né, de ser apoiado pelo papai, pela mamãe, quando ele começa a realmente ter algumas ambições, digamos assim, né, voltadas para o mundo. Só que não é exatamente o mundo, né? Não é o mundo real lá fora, não é o mercado de trabalho, não é ir ajudar mendigo na rua, ir ajudar hospital, ir ajudar... Não é esse mundo ainda. É uma espécie de mundo imaginário que ele criou e que ele descobriu que existe agora, quando ele descobre que o mundo dele não é o papai, a mamãe, a família, aquela coisinha ali. Então, é basicamente isso. Esse eu acho que deu para explorar bastante a quinta camada, acho que deu para entender direitinho, né? E aí a gente volta na próxima, mas eu queria muito saber o que vocês estão achando dessas leituras comentadas. Aqui no Spotify agora tem um lugar para deixar comentário. Por favor, deixa aí seu comentário, fala o que você achou e indica para alguém, né? Manda para alguém e tal, porque esse assunto é muito importante e a gente precisa falar mais disso, tá? Então é isso. Mais em breve eu volto com a camada 6. Eu vou ver ainda se eu faço a camada 6 e a 7 juntas, para não ficar um episódio muito curtinho da 6 e um muito curtinho da 7. Eu acho, se não me engano, eu acho que o Olavo falou menos da 6 e da 7 do que ele falou da 4 e da 5, mas de qualquer forma eu vejo isso aqui e na hora que o episódio sair vocês vão ver o que foi feito, certo? Então é isso aí,
Muito obrigado e até a próxima.